O governante cruel revelado, o plano transformador de Deus exposto em tempos sagrados no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, Jeroboão II, filho de Joás, reinava sobre Israel. A terra de Israel, outrora cheia de promessas e bênçãos, agora se encontrava sob o peso da opressão e da injustiça. Nas ruas de Samaria, os gritos do povo clamavam por ajuda, ecoando como um lamento angustiante que parecia não ser ouvido por ninguém. Jeroboão II governava com mão de ferro, ignorando completamente o temor do Senhor, enquanto a nação se desmoronava sob fardos pesados. O rei concentrava poder e riqueza em suas próprias mãos, enquanto os necessitados eram deixados à mercê da dureza de corações indiferentes. Mas em meio a essa escuridão, uma sombra se ergueu, uma figura que havia sido escolhida por Deus. Jonas, filho de Amitai, o profeta, não era um homem comum. Enraizado nas tradições de Israel, suas convicções eram profundas, e ele trazia consigo a herança de promessas divinas. No entanto, a chamada de Deus para ir a Nínive, aquela cidade manchada de crueldade e ímpio comportamento, encheu seu espírito de dúvida e medo. Por que eu, Senhor? Por que não outro? Essas perguntas ecoavam em sua mente, enquanto o terror em seu coração se intensificava. Determinando fugir da missão divina, Jonas decidiu embarcar em um navio rumo a Tarsis. A travessia revelava-se uma sequência de eventos trágicos, uma tempestade feroz se levantou, espelhando tumulto dentro dele. Os marinheiros, aterrorizados e confusos, clamaram a seus deuses, mas Jonas, imerso em sua própria crise espiritual, se atirou ao mar, achando que seu autossacrifício poderia acalmar a fúria dos céus. Porém, no abismo profundo, uma intervenção divina surpreendeu-o, um grande peixe o engoliu, e ali, no ventre da criatura, iniciaria sua jornada interior. Por 3 dias e 3 noites, Jonas permaneceu na escuridão, a solidão forçando-o a confrontar sua própria desobediência e o estado de sua nação. Enquanto o povo de Israel clamava por justiça, ele estava imerso em suas dúvidas e solidão. Mas ali, no coração da escuridão, ele encontrou uma clareza surpreendente. Suas orações emergiram como um cântico de arrependimento, mas eu, com voz de gratidão, te oferecerei sacrifícios, o que prometi, vou cumprir. A salvação vem do Senhor. Reconhecendo a necessidade de transformação não apenas em si, mas também em seu povo, Jonas decidiu aceitar o chamado inicial. Finalmente, liberto pelo poder de Deus, Jonas se comprometeu a cumprir sua missão. Ao chegar a Nínive, suas palavras ressoaram com fervor e convicção: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Para sua surpresa, a cidade inteira respondeu com arrependimento, desde o rei até os últimos cidadãos, todos se voltando para o Senhor. Esta conversão maciça chocou Jonas e contrastou intensamente com a dura obstinação de Jeroboão II em Israel. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto a luz da misericórdia brilhava sobre os ninivitas, as sombras pesadas da injustiça permaneciam sobre Israel. O que aconteceria a seguir? Jeroboão II permanecerá impune, ou Deus ainda teria um plano para ele? A narrativa se desenrola, revelando que até mesmo os mais cruéis podem ser transformados pelo arrependimento. Como Deus atuará naqueles cujos corações estão longe dele? Essa pergunta paira sobre a história, deixando uma expectativa em cada verso. No entanto, o arrependimento se espalhou como um fogo nas chamas do desespero em Nínive, e o eco dos clamores de mudança ressoou por lugares distantes. A cidade, ao renunciar à sua crueldade, tornou-se o símbolo da misericórdia divina, e a nova moral que ali emergia lançava uma sombra sobre a contínua iniquidade de Israel. Enquanto isso, a situação em Judéia continuava a se deteriorar sob a tirania de Jeroboão II. A terra que antes fora gloriosa agora parecia abandonada,
como uma canção sem melodia. Os profetas de Deus, amados de sua aliança, foram enviados a Israel como mensageiros da esperança. Amós, o pastor de Teiceira, proferiu suas advertências. Ele clamou contra a opressão dos pobres e a corrupção dos líderes. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4, não retirarei a sua punição. Amós 1h03. Mas as palavras do profeta, pela dureza do coração do rei, apenas pareciam ecoar em um vale sem resposta. Josias, um zeloso servo do Senhor, estava prestes a surgir como uma luz no escuro. Finão, sacerdote e amigo de Jeroboão II, começou a olhar para os dias de ouro da aliança de Deus, onde a justiça e a retidão sustentavam a nação. Por que o Senhor nos entregou à opressão? Ele se perguntava em voz alta, vislumbrando um futuro alternativo. As rápidas mudanças em Nínive eram um lembrete perturbador do que poderia ser, mas na corte de Jeroboão, a indiferença prevalecia. Os olhos de Deus estavam fixos em Israel. Em meio ao clamor do povo, a compaixão divina se manifestaria. Enquanto Jonas observava a transformação em Nínive de longe, sua alma se agitava. O profeta compreendia que a mudança em uma nação era agora uma possibilidade também para Israel. O Senhor lhe revelou visões de assolação e redenção, e a mesma graça que havia alcançado os ninivitas estava agora à porta de Joaquim. A questão pairava: escutará o rei a voz do Senhor ou persistirá em sua obstinação? Um dia, enquanto Jeroboão II atravessava os salões de seu palácio, um soldado se aproximou com uma carta, cujas palavras tremiam com a expectativa de um aviso. Ó rei, uma mensagem importante de Nínive. Um novo rei tem sido ungido, e sua influência se expande. Eles abraçaram a adoração ao Senhor, o Deus de Israel. O coração de Jeroboão se agravou com tal notícia. O orgulho do rei começou a se fragmentar, e ele sentiu seu poder ameaçado, como um passarinho em uma armadilha. Ainda assim, mesmo com a impermanência de sua posição, o rei decidiu convocar Anás de Israel, julgando-se forte o suficiente para ignorar o chamado do arrependimento. Sereis como o povo de Nínive. Não precisaremos temer a eles, pois somos os escolhidos, proclamou com desdém. Contudo, em seu íntimo, uma tempestade espiritual começou a se formar. Jeroboão não conseguirá ver a verdade que Nínive poderia proporcionar. Se a iniquidade pode ser transformada, quem seria ele para resistir ao toque de Deus? No entanto, enquanto as sementes de dúvidas brotavam em seu coração, a sombra de uma tempestade não apenas se aproximava de Nínive, mas também de Israel. O mesmo Deus que movia as águas de arrependimento agora preparava os espectadores do grande cenário. O aviso era claro e imutável. Assim, em meio a um Israel esquecendo de sua bênção, um novo tempo se aproximava que desencadearia não só a luta interna da nação, mas também uma jornada de transformação para todos aqueles em busca de redenção. O que Deus tinha planejado para Jeroboão? As marés do destino já começavam a mudar. E assim, mesmo quando os corações persistem na indiferença, a soberania de Deus está em ação, preparando um caminho de transformação que será revelado em sua plenitude. Como a história de Israel se desdobraria diante da face divinal? O que estava por vir na luta entre a graça e a obstinação? A resposta estava por trás das cortinas da providência. Enquanto a tensão se acumulava em Israel como nuvens ameaçadoras antes da tempestade, as murmurantes vozes do povo ecoavam pelos atalhos e praças, clamando por liberdade e justiça. A aflição dos oprimidos se misturava com o orgulho arrogante de Jeroboão II, que inconscientemente pisava em direção à sua própria queda. Em sua corte, o rei se reunia com seus conselheiros, tentando silenciar os instintos de inquietação que brotavam dentro dele. Cavemos novamente os poços de nossos ancestrais, ordenou Jeroboão, como se as tradições pudessem aplacar sua consciência inquieta. Mas o eco das advertências dos profetas ainda pairava no ar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: é melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15h22. No mesmo instante, na terra distante de Nínive, o sopro do arrependimento continuava a levar novos ventos de esperança. Os ninivitas, antes tão imorais, experimentavam um renascimento espiritual. Eles se voltaram para a graça que tanto rejeitaram, pensava Jonas ao encarar a luz do recomeço que emanava daquela grande cidade.
Contudo, dentro de seu coração, uma batalha ainda permanecia. Ele se lembrava da sua própria relutância em levar a mensagem de Deus, e agora observava a fidelidade divina transformar aqueles que se rachavam sob o peso da culpa. Contudo, a atenção de Deus não estava apenas voltada para Nínive, os céus sobre Israel começaram a se agitar. Uma visão se formou diante de Finão, que buscava a verdade com fervor. Ele sonhou com uma tempestade furiosa que consumia palácios, e no meio dela, uma voz surgiu, forte e firme: este é o tempo do clamor. Escutem e convertam-se, pois a destruição está à porta. O sacerdote despertou em um sobressalto, arrebatado pela urgência do aviso. Poderia ser uma advertência do Senhor a Jeroboão? Determinado, Finão procurou o rei no dia seguinte. Com reverência e tremor em sua voz, disse: ó rei, escute a voz do Senhor que clama em meio aos ventos da mudança. Simples mortais não podem resistir à sua vontade. Nínive se arrependeu, e que diremos de Israel? O rei observou Finão com desprezo, mas em seus olhos ardia um fogo que ameaçava consumir seu controle. Estás louco, sacerdote, respondeu Jeroboão, empunhando sua autoridade. Nossas forças guerreiam contra todos que se opõem a nós. Que poder têm palavras contra armas? São fracas comparadas à minha opressão. As palavras do rei ecoaram no palácio, mas, na escuridão do coração dele, um sussurro se tornava mais audível a cada dia. Dias se passaram e os presságios se tornaram mais evidentes. Terras que antes eram fecundas começaram a secar, e as colheitas que eram abundantes começaram a falhar. Os mensageiros do rei começaram a relatar revoltas entre os povos e um clamor por justiça aumentou. Josias, com as chamas de Deus ardendo em seu ser, caminhava em meio à anarquia, unindo as vozes dos fiéis que ainda aguardavam a verdadeira redenção. Uma noite, enquanto todos dormiam, um sonho inquietante tomou conta do rei. Ele se via em um campo desolado, cercado pelas sombras do desespero e da culpa. Um homem encapuzado se aproximava, e suas palavras eram como um trovão: Jeroboão, a graça do Senhor se afastará de ti, se não te converteres. Oreis transbordantes de arrependimento que ecoavam na terra estranha assombravam cada esquina da mente do rei. O despertar foi duro, a compreensão da reação divina começava a furar a armadura de orgulho que envolvia o rei. Ele se levantou, determinado a agir, mas a incerteza ainda o consumia. A alternativa era garantir sua posição ou se render ao Senhor, e a confusão o paralisava. Assim, em meio às revelações e às advertências, a soberania de Deus se erguia em uma vasta tapeçaria de eventuais encontros. As cortinas da providência se moviam constantemente, a mudança estava à porta, e o que vinha em seu caminho era mais do que apenas uma escolha em um momento, era uma transformação que alteraria os destinos de nações. O céu se preparava para a revelação do plano supremo do Criador. Qual seria o resultado do conflito entre a graça de Deus e a obstinação do homem? O destino de Israel e de sua liderança estava prestes a ser desvelado em toda a sua glória ou ruína. E a voz ressoava no cosmos divino: está na hora de a humanidade saber quem governa de verdade. O dia seguinte amanheceu envolto em um véu de neblina pesada, sugerindo a intensa esperança e angústia que permeavam a terra de Israel. Jeroboão, ainda consumido por suas visões perturbadoras, caminhava sem direção certa pelos corredores do palácio. Cada passo sobre os mosaicos frios parecia uma dança com o destino que se aproximava, e em seu coração havia uma batalha que se intensificava entre a soberania de Deus e o orgulho do homem. Enquanto o rei lutava com suas incertezas, em meio ao povo, Josias se erguia como uma voz clamando em meio à desolação. E buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Sua exortação ressoava nas praças, ecoando na alma dos que estavam cansados de sofrimento. Ele sabia que a esperança não estava nas tradições falhas de Jeroboão, mas na eterna misericórdia de Deus. Os rumores de revolta se intensificavam nas aldeias. As colheitas murchavam sob o peso da secura, e o clamor dos oprimidos se tornava um rugido crescente, onde até os mais temerosos se levantavam contra a opressão. Homens e mulheres discutiam fervorosamente nos mercados, questionando como poderiam voltar a encontrar favor diante do Deus que antes ignoraram. O arrependimento começava a brotar como flores em solo árido. No palácio,
o conselheiro de Jeroboão, uma figura astuta chamada Adonias, observava inquieto. A indiferença do rei para com as vozes proféticas o preocupava. Ó rei, aventurou-se a dizer, observando o que ocorre nas terras, penso que a hora de agir está se aproximando. Precisamos de um plano, um signo de poder que ressoe entre os homens. A resistência do povo se alicerça não só na fome, mas em sua crescente fé em um Deus que pode salvá-los. Jeroboão, por fim, recobrou o controle, embora vacilante. Que poder tem esse Deus? Eu sou o rei de Israel. Minhas legiões são de temer, e meus deuses são de inabalável estrutura. Porém uma hesitação atravessou sua voz. A visão de seu sonho ainda atormentava sua mente, o homem encapuzado e suas palavras penetrantes ressoavam como um sino em sua consciência. Enquanto isso, uma reunião clandestina aos pés do monte, realizada por Josias e os fiéis, buscava fervorosamente a face de Deus. Ó, Senhor, não nos abandone, soberano. Cremos no teu poder salvador. Converte os nossos corações, pois as palavras de teus profetas não são vãs. No calor de seu clamor, uma nuvem começou a se reunir sobre o monte, como se o próprio Deus estivesse se preparando para reverter a situação ímpia do reino. Repentinamente, um relâmpago cortou o céu, e uma voz ressoou do alto: Este é o dia da intervenção. Eu me levantarei e trarei derramamento de minha graça sobre os arrependidos, mas sobre os que persistirem na iniquidade, a destruição os envolve. O ar ficou pesado, eletrificado pela gloriosa presença divina. Estes eventos culminantes levaram um espanto até o palácio, atingindo Jeroboão em seu orgulho. O apelo ao arrependimento ecoava em sua mente atormentada. Em um momento de clareza, o rei decidiu convocar seus líderes para discutir os passos que tomaria. O que se passa no reino? Inquiriu, tentando ocultar a inquietação em sua voz. Mas no fundo, ele sabia, a resistência do povo estava crescendo sob a sombra da graça que clamava. Uma decisão crucial surgia, mas qual caminho seria tomado? Precisaria o rei ceder ao suave sussurro do arrependimento, ou ignorar as verdades imutáveis que se desdobravam diante dele? A eternidade se preparava para fazer sua entrada na história, e a resposta estava imediatamente em seu horizonte. Logo, seria revelado que o plano de Deus se desenrolava sob os pés de Jeroboão, e que aquele que se levantava contra a graça somente se colocava na senda da ruína. Quando as vozes do arrependimento ecoassem por toda a nação, a verdadeira natureza do soberano maligno que governava Israel seria exposta. O final se aproximava, e o destino de muitos foi selado pelo poder de uma escolha. O tempo de resposta ao chamado divino estava às portas. O sol despontou em uma manhã de promessas e adversidades, lançando um brilho incerto sobre a terra assolada. A escuridão da iniquidade que permeava o reino de Jeroboão parecia mais densa do que nunca. Com cada som exterior, o rei experimentava a pressão crescente de uma tempestade que se formava tanto no céu quanto em seu coração. Reúna todos os nossos sacerdotes, ordenou Jeroboão, sua voz trêmula, mas cheia de uma autoridade à qual ele tentava se apegar, mesmo enquanto batalhas internas o consumiam. Seus colaboradores, percebendo a gravidade de sua situação, se apressaram em obedecer. O palácio, um símbolo de sua opressão sobre o povo, se tornava agora um centro de inquietação e expectativa. Do lado de fora, a voz de Josias ecoava nos ouvidos do povo como um clarim chamando os fiéis para se reunirem. O Senhor está em busca de um povo que se volte para ele. Arrependei-vos e deixai para trás os caminhos perversos, pois um novo alvorecer se aproxima. As palavras do jovem representavam não só um chamado, mas uma injeção de esperança que ressoava com cada coração faminto por justiça. Enquanto isso, no palácio, os sacerdotes chegaram, e com eles, uma atmosfera de temor reverente. Jeroboão, em sua angústia, buscava respostas nas vozes que até então houvera ignorado. Que direis, ó sacerdotes? Devo sacrificar ao nosso Senhor ou oferecer a propiciação a Baal? Uma decisão surgia, sua mente debatendo entre a idolatria que confortava e o Deus que exigia obediência. Um sacerdote ousado, cujos olhos cintilavam com a determinação de um homem que conhecia a verdade, levantou a voz: Ó Rei, o Senhor dos Exércitos nos chama a voltar ao altar verdadeiro.
Somente dele fluem a vida e a esperança que nossa terra tão desesperadamente anseia. Sacrifique diante de Deus e clame por perdão, somente assim será restaurado. O coração de Jeroboão palpitava, dividido entre o temor de uma possível ira divina e a resistência de seu orgulho. Como posso me voltar agora, quando minha coroa e meu poder dependem de outros deuses? A dúvida o atormentava. Não obstante, as palavras do homem em pé à sua frente abalaram as estruturas de sua negação. Enquanto o conselho real se desenrolava, uma nuvem de inquietude pairava sobre os cidadãos, e rumores de que um novo líder poderia emergir para confrontar a tirania de Jeroboão começaram a circular entre os correntes. Na pequena reunião à sombra do monte, Josias e os fiéis clamavam com fervor: ó Deus, nosso clamor sobe a ti como perfume grato. Levanta-te, Senhor, e mostra a tua força. Que este reino retorne à tua soberania. Naquele momento, uma grande luz atravessou a escuridão das trevas, e a mesma voz ressoante que antes havia falado aos habitantes dos céus pronunciou-se novamente: visto que o tempo se cumpriu, levantarei um dentre vocês como um sinal para os perdidos. Não haverá mais sombra de opressão sobre aqueles que me buscam de todo o coração. A profecia era clara e reverberava nas almas dos presentes. A esperança resistia, e a promessa de transformação estava em andamento. Nesse ínterim, a decisão de Jeroboão tornava-se cada vez mais urgente. O destino de sua alma e a sobrevivência de sua dinastia se encontravam diante de uma escolha monumental. Com cada conselho que recebia, seu orgulho hibernava, mas a compaixão que começava a brotar em seu coração poderia finalmente vencer sua resistência. A terra se preparava para um desfecho, e o eco do que já estava por vir reverberaria através das épocas. Aqueles que perseveram em busca do Senhor seriam abençoados por sua misericórdia, mas os que pretendiam se opor ao plano soberano encontrariam as portas da destruição abertas diante de si. Conclusivamente, a pergunta pairava no ar, como um eco ancestral à espera de resposta: quais seriam os passos de Jeroboão? Seria ele um instrumento de transformação ou um obstáculo à marcha divina do Senhor? O tempo se esgotava, e a revelação iminente do plano soberano de Deus se desenrolava à vista de todos. A luz do novo dia havia trazido não apenas esperança, mas a promessa de confrontos intensos. Os povos de Israel e Judá estavam em um clamor coletivo, suas vozes ecoando nas montanhas ao redor, suas súplicas ressoando em um crescendo que desafiava os limites da opressão. Jeroboão, cercado em seu palácio, começou a sentir a pressão não apenas de suas escolhas, mas do destino inevitável que se aproximava. Intensificai os sacrifícios, ordenou Jeroboão, mas sua voz soava como um eco de desespero. Os sacerdotes, devidamente convocados, olhavam para ele com expressões de dúvida e aborrecimento. Uma agitação se instalava à medida que o clima de expectativa entre o povo crescia. Era evidente que a unção do Senhor estava sobre Josias, e a luz daquela manhã não trazia apenas um novo dia, mas também a possibilidade de redenção. Josias e seus seguidores, reunidos nas colinas que cercavam a cidade, buscavam fervorosamente a face de Deus, invocando a promessa de que ele se manifestaria. Ó Senhor, não te esqueças de tua aliança com nossos antepassados. Levanta um lembrete de tua fidelidade, para que a geração presente possa crer novamente. Suas orações fervorosas pairavam no ar, tocando as hostes celestiais. À medida que Jeroboão lutava com suas decisões, a voz dentro dele, uma combinação de orgulho e medo, começou a ceder. As palavras do sacerdote ainda reverberavam em sua mente, e a advertência da profecia que o cercava era inegável. Aqueles que voltarem ao Senhor serão restaurados, pensou, porém o peso de sua coroa permanecia uma âncora em seu espírito. Um arrepio percorreu o palácio quando uma nova revelação se fez sentir. Ao longe, uma influência misteriosa começava a emergir. A terra tremeu ligeiramente, e muitos dos presentes intuíram que algo sobrenatural se aproximava. Diversos homens e mulheres, fervorosamente aguçados pelo espírito, começaram a relatar visões de um novo caminho, um novo líder que surgiria como um farol em meio à escuridão. Escutem! Gritou um homem de Deus, cuja sabedoria e discernimento pairavam sobre seus lábios. Não é por poder nem por força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6.
As palavras cortaram o ar e penetraram os corações, e uma onda de esperança começou a varrer o povo. Os presentes começaram a se unir, sentindo a convicção de que a salvação estava ao alcance. Enquanto isso, na sala do trono, Jeroboão se movia inquieto. Ele sentiu o peso do que estava por vir. Se eu não agir, perderemos tudo, murmurou consigo mesmo. Ele olhou pela janela e viu o povo se reunindo nas colinas, as vozes elevando-se em um clamor. Que farei, então? Seu coração estava dividido entre os ídolos que o sustentaram até agora e a possibilidade de um retorno ao Senhor que poderia redimi-lo. Como se em resposta ao seu tormento interno, uma sombra cruzou o céu, e com ela, uma convocação mais uma vez ressoou. O Senhor te diz, ó Jeroboão. Não temas. Teu clamor ainda é ouvido, e o tempo não se consumiu para ti. Se humilhares teu coração e buscardes a face do Senhor, um novo futuro se abrirá. O eco dessa voz sagrada reverberava na mente do rei, trazendo um dilema quase insuportável. Ele olhou para seus sacerdotes, que esperavam com expectativa. O futuro de seu reino pendia na balança, e a pesada escolha de se voltar para o Deus verdadeiro ou permanecer na rota da desobediência o confrontava. O clamor de Josias clamava em seus ouvidos, e uma nova luz brilhava em seu caminho. No entanto, de que maneira poderia isso ser possível? Aquilo que estava prestes a acontecer ia além de sua compreensão. O plano soberano de Deus, invisível e poderoso, começava a se desenrolar na história de um povo faminto e do rei aprisionado pelo medo. Josias, o ungido, era uma resposta às súplicas, um sinal da luz de Deus atravessando a escuridão da apostasia. E assim, à medida que o tensionamento se intensificava e um novo amanhecer se aproximava, a pergunta pairava no ar: conseguiria Jeroboão se voltar para o Deus que ele mesmo desprezara? A transformação aguardava o desfecho da escolha. Deus estava preparando o caminho para seu povo e o tempo de uma revelação sobrenatural se aproximava cada vez mais. A resposta, no entanto, dependia do coração quebrantado de um rei. Enquanto a luz da manhã avançava, desenhando sombras longas e dramáticas nas encostas, um profundo silêncio se apossou do povo que clamava nas colinas. A atmosfera estava impregnada de expectativa, e a intercessão dos fiéis se tornava cada vez mais intensa. Josias, percebendo a urgência do momento, decidiu se levantar entre os seus seguidores. Seu olhar se fixou naqueles que buscavam a presença de Deus. Ó Israel! Exclamou com a voz ressoante, ouve o que diz o Senhor. Ele não se esqueceu de nós. Ele promete renovo para aqueles que se submetem em humildade. A multidão, que outrora estava atolada em desespero, agora refletia uma nova resiliência. As palavras de Josias foram como um fogo abrasador, aquecendo os corações e inflamando a fé naqueles que o ouviram. Do outro lado, dentro do palácio, Jeroboão assistia a cena através da janela, sua alma dividida como a luz e a escuridão que lutavam dentro dele. Como posso deixar que isso aconteça? O povo mantém suas esperanças em um novo rei. Pensava, enquanto a tensão em seu peito se intensificava. Seu passado estava repleto de idolatria e desobediência, uma história que o levava a duvidar da misericórdia de Deus. A voz do Senhor era clara, mas o medo da perda o mantinha cativo. Nesse ínterim, um mensageiro não esperado surgiu diante de Josias. Era um homem experimentado, com sinais de desgaste pela vida. Ele se ajoelhou, as mãos tremendo. Ó Josias, ouve! O Senhor me enviou com uma mensagem. Diz o Senhor, levantarei um rei que fará a justiça reinante, e ele se chamará Ezequias. Este povo se voltará a mim, e eu os ouvirei. Isaías 37:35. As palavras penetraram o coração de Josias e de seus seguidores. Um novo fervor encheu o ambiente, enquanto a promessa de um futuro de restauração começava a ecoar nas colinas. O tempo de espera acabará de se encurtar. O plano de Deus tinha um propósito, e a transformação que seus servos esperavam estava prestes a ocorrer. Sob um céu agora carregado com nuvens densas, Jeroboão sentiu uma onda de inquietude invadir sua alma. Ele correu pelos corredores do palácio até seu altar, onde ídolos de madeira e pedra pareciam zombar de sua aflição. Com um desespero crescente, ele gritou: Ó ídolos de Belial, onde está a vossa ajuda agora?
O Senhor derramou sua luz sobre os perdidos, e estou prestes a me perder completamente. Um homem, um dos sacerdotes, se aproximou cautelosamente. Rei, o Senhor não guarda rancor. Arrependa-se, e ele te restaurará. Assim como Davi, que foi Kennedy em seu tempo de angústia, tu também poderás ser renovado. Salmos 51, 12 e 13. As palavras do sacerdote penetraram o coração de Jeroboão, trazendo momentos de hesitação e esperança. Mas dentro de si permanecia uma batalha. O clamor do povo ecoava longe, assim como a chamada divina que o Senhor fazia. A luz de Deus se expandia para além das fronteiras de Judá, iluminando cada canto do coração de Jeroboão, mas o rei hesitava, preso em suas velhas alianças e promessas vazias. A tensão sobre Josias, por outro lado, amadurecia em esperança resplandecente. Deus é fiel. Ele não nos abandonou em nossa hora de necessidade. Exclamava, e a multidão nas colinas se unia em um só clamor. As palavras de fé e a declaração de dependência de Deus ressoavam como um poderoso mantra entre os servos de Josias. Mas no palácio, o peso das escolhas pairava sobre Jeroboão. A voz do temor e o chamado à coragem o confrontavam. No limite de sua decisão final, um novo sinal divino desceu sobre ele, um trovão estrondoso ressoou, e os ídolos que o cercavam se estilhaçaram em uma explosão de luz. O Senhor está fazendo algo novo, ecoou na mente de Jeroboão, revelando que seu dilema estava prestes a culminar em uma transformação profunda. Assim, enquanto o clamor do povo de Deus crescia, e as promessas se alinhavam, a pergunta permanecia: seria este o momento em que o coração de Jeroboão se inclinaria para a verdade, ou se tornaria um testemunho de sua rejeição? O plano soberano de Deus avançava, e as escolhas de um rei poderiam selar o destino de uma nação. O tempo de revelação não estava distante, e a resposta divinal se aproximava a passos largos, como um portal aberto diante de uma nova era. As nuvens escuras começaram a se dissipar, como se o próprio céu contemplasse a transformação iminente. Enquanto a luz do alvorecer rompesse pelas fendas do horizonte, Jeroboão caiu de joelhos diante de seu altar desmoronado, onde os restos do que outrora foi sua proteção agora pareciam um retrato de sua decadência espiritual. Ó Senhor, se tu realmente estás me chamando, que eu possa ouvir tua voz, clamou, a angústia e a esperança se entrelaçando em seu coração. A multidão nas colinas continuava a se fortalecer sob a liderança de Josias, que, como um pastor em meio às suas ovelhas, guiava o povo com determinação. Ele levantou a mão e, em um gesto solene, declarou: o Senhor está prestes a fazer algo maravilhoso. Ele não abandonará aqueles que o buscam com sinceridade. Lembrem-se do que está escrito: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, eu ouvirei do céu. 2 Crônicas 7:14. A fé renovada pulsava no ar, como um eco divino que respondia à súplica coletiva. Enquanto isso, no palácio, algo profundo mudava dentro de Jeroboão. O trovão ainda ressoava em seus ouvidos, como se fosse um chamado celestial. E se for verdade que ele tem um plano para mim, que eu não possa continuar assim, pensou. Com um ato de coragem, ele reuniu seus sacerdotes e se dirigiu a eles, a voz trêmula, mas cheia de determinação: preparai o povo. Precisamos buscar ao Senhor e abandonar os ídolos que nos têm conduzido à ruína. Os sacerdotes, surpresos com a súbita mudança no coração do rei, estavam hesitantes, mas ao ver a sinceridade nas suas palavras, começaram a se unir a ele. A paz do Senhor seja convosco. Um deles exclamou, enquanto outros assentiam em uníssono. Era como se a súplica coletiva se tornasse a voz de Deus gritando pela redenção. Josias, ao avistar o movimento no palácio abaixo, viu um novo flamejar de esperança. Deus está trabalhando, mesmo nas sombras! Exclamou para o povo, que respondia com um clamor fervoroso. Que o arrependimento alcance até os palácios e as nações, pois nossa libertação está mais próxima do que imaginamos. Mas, conforme a fé começava a se tornar a força unificadora entre os israelitas, um novo desafio se içou sobre eles. Um sacerdote, um homem sábio chamado Eliseu, levantou a voz: contudo, devemos ter cuidado. Nem todos os que se aproximam têm corações puros. Há aqueles que desejam manipular essa transformação para seus próprios fins.
Será que podemos verdadeiramente confiar em Jeroboão? A incerteza pairou sobre a multidão como um denso nevoeiro. Josias, percebendo a inquietude, falou novamente: estamos aqui porque cremos que o Senhor tem um plano soberano. Se Jeroboão se voltar para o Senhor de todo o coração, que assim seja. Mas, se houver traição em seu coração, o Senhor o revelará. A multidão acenou, algumas expressões refletindo esperança, outras desconfiança. Com a tensão crescendo, a voz do Senhor se ergueu, não apenas como um sussurro, mas como um rugido. Assim diz o Senhor: levantarei um remanescente que me buscará em espírito e em verdade. Aqueles que tiverem corações puros serão chamados de meu povo. A multidão, impressionada, caiu ao chão em adoração, buscando ao Senhor, enquanto a sombra de dúvida persistia nas mentes de alguns. O momento de escolha se aproximava tanto para Jeroboão quanto para Josias e o seu povo. Ambos estavam à beira de uma nova aliança, uma que poderia selar o destino de filhos e filhas de Israel ou resultar na dor da desobediência. Poderia o coração do rei finalmente se render ao plano salvador de Deus, ou haveria uma rejeição que sepultaria o futuro de Judá nas trevas da idolatria? Assim, o céu se encheu de expectativa, e as estrelas da esperança brilharam intensamente por um instante. O que Deus havia preparado neste dia de decisões reverberaria por gerações. O desfecho se aproximava, não apenas nas colinas, mas nos corredores do palácio. O plano soberano de Deus não seria facilmente contornado. Ele estava prestes a agir de maneiras que ninguém poderia imaginar, e o tempo de resposta seria fundamental para a nova era que se deseja instaurar. O sol começava a elevar-se completamente no céu, tingindo o horizonte com um brilho dourado, enquanto a cidade de Judá respirava um ar renovado de expectativa. O eco da adoração que brotara da multidão ainda reverberava nas colinas, mas, no palácio, as sombras da dúvida e da incerteza lançavam as suas redes sobre o coração de Jeroboão. A decisão que se aproximava pesava sobre ele como uma armadura que ele não estava certo de que poderia suportar. Quando o Senhor nos testa, o que fazemos? Ele pensava, sua mente um turbilhão de questionamentos e ansiedades. Devo me apegar a esses ídolos que sempre me trouxeram sucesso, ou devo me voltar para este Deus desconhecido que prometeu fazer algo novo? O dilema coloria seus pensamentos, e uma voz interior começava a se intensificar: que desgraça teria o meu reino se eu me voltasse para ele e fosse rejeitado novamente? No entanto, não apenas seu coração enfrentava batalhas. Assim que a notícia sobre a nova devoção de Jeroboão se espalhou, muitos em seu palácio começaram a se juntar a ele, mas nem todos atraídos eram sinceros. Entre eles, um homem chamado Damasco, um conselheiro influente, se aproximou e, com um sorriso enigmático, disse: Majestade, é sábio considerar com cautela as palavras de Josias. Há um caminho que pode ser tomado para agradar a todos, que preserva sua honra e o poder de seu reino. Ele ofereceu adulações e promessas de prosperidade, como se sua intenção fosse proteger o rei, mas a sombra nas palavras de Damasco era perigosa, ele era um conhecedor das tramas ocultas. Jeroboão, distraído por suas persuasões, caiu em um silêncio sombrio, ponderando o que poderia ganhar ignorando a chamada divina. Em vez de se submeter ao Senhor em público, dizia Damasco, você poderia manter as aparências, sem romper com o passado. Por que não oferecer uma iluminação de sua lealdade ao Deus de Israel, mesmo enquanto mantém seus ídolos próximos? Os israelitas são um povo volúvel, eles não notarão a diferença. Enquanto isso, nas colinas, Josias sentia o peso de suas esperanças. A esperança deve ser como uma chama, ele exclamou para os seus seguidores. Se nos unirmos, mesmo as tempestades mais ferozes não poderão apagar a luz em nosso coração. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza. E, ao mesmo tempo em que ele falava, o Senhor lhe havia dado uma visão profunda, a de um povo dividido, mas também a de incertezas que culminariam em revelações tremendas. À medida que cada dia se passava, conflitos internos se intensificavam tanto no palácio quanto entre o povo. Os que antes eram testemunhas de um despertar espiritual começaram a hesitar. As propostas tentadoras de Damasco ecoavam em seus corações. Joshua, um dos homens de Josias, aproximou-se do líder com preocupação estampada no rosto. Muitos em nosso meio estão secando a esperança. Eles falam sobre segurança e poder,
mas vemos o que isso trouxe para nós no passado. O caminho de Deus é seguro, mas os seres humanos buscam facilidades. Encorajado, Josias clamou ao povo: entre mim e vocês, eu coloco a verdade de Deus. Se abandonarmos nosso chamado, o juízo virá sobre nós. Justo neste momento, um fenômeno extraordinário aconteceu, uma nuvem de luz pairou sobre a multidão, e eles sentiram uma presença divina. Era como se o próprio céu estivesse ouvindo suas palavras. E assim, Jeroboão ficou em seu palácio, indeciso, mas alertado pela tensão crescente que sentia ao redor. O pescoço do reino estava por um fio, à espera de sua decisão. Iria ele, nesse dia, renunciar ao que lhe foi familiar e dar um passo em direção à promissora aliança com o Altíssimo? Quando ele finalmente se levantou, o peso das escolhas que teria que fazer pulsava em suas veias. A noite se aproximava, e com ela viriam as sombras da verdade que estava por vir. Enquanto as últimas luzes do dia se apagavam, a palavra do Senhor ecoou novamente no palácio: um novo pacto será feito, e deste pacto virá uma transformação que ninguém esperou. A cada escolha, eu revelarei meu poder. A multidão se preparava para o que viria, e os dois homens, um em busca de redenção e outro em busca de controle, se encontravam em um momento decisivo. O plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar de um modo que ninguém conseguiria prever, e o dia de decisão estava ao virar da esquina. Enquanto a luz do dia se esvaía, uma expectativa palpável pairava no ar, como um prenúncio de tempestade. O palácio de Jeroboão, normalmente um símbolo de poder, agora parecia ser um lugar de tensão e incerteza. O rei caminhava de um lado para o outro, seu coração dividido entre as vozes que clamavam por arrependimento e a sedução de sua posição. E se tudo que construísse desmoronar? E se eu cair nas mãos desse Deus que tanto temia? Pensou, enquanto lembranças de seu passado e advertências de profetas ecoavam em sua mente. Lá fora, o povo se reunia sob a liderança de Josias, a paixão e a esperança agora guiando suas vozes em um clamor unificado. Levanta-te, Senhor, e deixa que o teu povo seja redimido! Exclamou Josias, suas palavras inflamando os corações de todos ao seu redor. Nosso clamor chega até ti, e sabemos que tu és um Deus que ouve e responde. Enquanto isso, no interior do palácio, as palavras de Damasco ecoavam como um canto hipnótico nas orelhas de Jeroboão. Privilegie sua posição e mantenha a aparente paz. O que você apenas precisa fazer é um sacrifício de conveniência. Você não precisa, de fato, cortar laços com seus ídolos, apenas mantenha sua lealdade em segredo. O sacerdócio parecia um caos em sua mente, mas a semente da dúvida tinha sido lançada. Finalmente, enquanto as vozes do povo se intensificavam lá fora, um vento forte começou a soprar, como se a natureza inteira estivesse reagindo ao conflito. Escute, ó Jeroboão! O Senhor não mostrará sua ira sem antes oferecer um caminho de transformação. Uma voz familiar e firme fez-se ouvir em sua consciência. Era como se os céus clamassem por justiça e arrependimento. Se humilhar e se voltar para mim, prometo que não vou afastar minha face de você, ecoou a promessa divina em sua mente. Com suas emoções à flor da pele, o rei sentou-se em seu trono, a diferença entre um governante e um servo se tornando mais clara do que nunca. Uma decisão crucial o aguardava. A história dançava ao seu redor, esperando que ele se impusesse a esse momento. Cada olhar que se voltou para as colinas parecia carregar a expectativa de uma nova era. Naquele momento, a sombra de um mensageiro apareceu em sua porta. Era um dos profetas, resplandecente com a luz de Deus em sua presença. Sem hesitar, ele disse: assim diz o Senhor, teus ídolos não têm poder, e aquele que te chamou deseja que tu reconheças sua soberania. O tempo de escolha chegou, e se escolheres a luz, eu te abrirei os olhos. O impacto de suas palavras atravessou as barreiras de orgulho do rei. Ao mesmo tempo, nas colinas, a multidão começava a orar em um clamor fervente, suas vozes elevando-se em uníssono. Ó Senhor, erga nossa fé. Renova nosso coração, pois só tu és Deus verdadeiro. A adoração reverberava na atmosfera, como se os céus estivessem se abertos para receber o clamor de seu povo. Jeroboão, consumido pela batalha interna, levantou-se da cadeira do trono.
Ele sentia cada vez mais a urgência de uma decisão. Com cada decisão que passava, o eco do passado encontrava um papel no futuro que precisava ser escrito. João, filhos das promessas, Josias e o verdadeiro povo de Deus, eu sou chamado a liderar. Eles pedirão por justiça, e eu, que fui um símbolo de opressão, teria que ser um símbolo de redenção, murmurou consigo mesmo. Finalmente, impulsionado pela batalha que acontecia em seu coração, ele atravessou os corredores em direção à janela com vista para o povo. José, correndo sem olhar para trás, começou a chama de esperança dentro dele. Que ele não hesite, que ele não tenha medo. Seus pensamentos gritavam em silêncio. Se eu me voltar, será uma nova era para Israel, uma nova identidade marcada pela verdade. Em um momento de catártica entrega, Jeroboão se virou contra as vozes que o guiavam pela conveniência, com um coração quebrantado, estendeu a mão. Ó povo de Israel! O Senhor me trouxe diante de vocês, e eu me humilho agora, buscando a sua face. Hoje, deixarei para trás os ídolos que me acompanharam. Assim, se vocês se voltarem para o Senhor, Ele ouvirá nosso clamor. O silêncio, até então penoso, foi quebrado por um clamor de desaprovação e, ao mesmo tempo, de esperança. A multidão começou a gritar enquanto a realidade de sua dúvida se dissipava. Isso é possível! Que Deus nos ouça! Em resplendor de alegria, corartes de esperança pulsavam no ar. Nesse clímax emocional, à medida que a dúvida se dissipava e a determinação do rei ascendia, algo também se movimentava no céu, nas esferas celestiais. Neste instante, ficou claro que o plano soberano de Deus se desdobraria com impacto, pois a escolha de um homem poderia transformar o caminho da nação. Entretanto, algo ainda pairava no ar, uma incerteza velada. Como o povo reagiria a essa nova decisão? Haveria traidores entre os que se aproximavam? A luta do coração de Jeroboão era apenas uma parte da história em andamento. O que estava por vir revelaria se ele se tornaria um verdadeiro servo de Deus ou um instrumento de futilidade. E assim, com um horizonte de esperança pela frente, a história estava prestes a se desvelar, carregando consigo promessas de redenção e as sombras da resistência que poderiam ainda se manifestar. O plano soberano de Deus não tinha fim, e o destino de Israel dependia da resposta daquele momento decisivo.